Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Israel quer te escutar. Boa noite, amado irmão, amada irmã, saúde e paz. É com alegria que mais uma vez nessa noite eu venho pedir licença para me fazer presente na sua igreja doméstica, no seu lar, no seu santuário, nesse lugar sagrado que a gente chama de casa. Muito obrigado por você me permitir entrar na sua casa para que mais uma vez juntos possamos, com a Bíblia na mão, a palavra de Deus no coração, fazer o nosso estudo através do Catecismo da Igreja Católica, dando continuidade ao nosso tema, que é o Decálogo, as 10 palavras que Ele, o Senhor, nos dirige. 10 palavras que são dirigidas a nós, como já vimos anteriormente, como um pai zeloso, cuidador, que dirige uma palavra de orientação aos seus filhos. E Deus, que não quer a nossa condenação, como diz o Evangelho de São João, mas a nossa salvação, nos dirigiu 10 palavras, para que nós, tendo-as gravado em nosso coração, nós possamos então permanecer firmes no caminho, na nova aliança, sermos este povo de aliança com Deus, onde Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, o seu povo. Portanto, querido irmão, querida irmã, quero convidar você para a gente rezar agora, invocando o Espírito Santo de Deus, que é aquele que vai nos dar a capacidade de mergulhar, de adentrar nos mistérios de Deus, porque Ele conhece a profundidade de Deus e também a nossa. Então é Ele que nos convence, é Ele que nos revela, é Ele que nos dá a capacidade de entrarmos no mistério, sairmos, vamos dizer assim, unicamente, exclusivamente do campo da racionalidade, para também penetrarmos na dinâmica da fé, aquilo que os olhos jamais pensaram em ver, os ouvidos jamais imaginaram ouvir, o Senhor preparou para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Pois bem, queridos irmãos, nós então nos propomos a fazer esta caminhada do estudo do Decálogo. Volto aqui a afirmar, não sou professor, não sou capacitado para usar de toda a exegese, mas quero com este tempo, com este momento que nós estamos aqui, eu quero de fato fazer uma partilha com você, a partilha da minha experiência diante dos mandamentos, da minha experiência diante dos mandamentos. Nós sabemos de antemão que são 10 mandamentos, 10 palavras que Ele nos dirige. As 3 primeiras palavras
se referem à nossa relação com Deus. Como nós devemos manter o nosso relacionamento afetivo e efetivo de amor para com Deus. Do 4º ao 10º mandamento, já não se refere mais à pessoa de Deus, mas às nossas relações. E olha que coisa interessante. Essas relações, saindo da dimensão divina, da minha relação divina e com a minha relação humana, justamente o mandamento que vai fazer este elo, que vai fazer esta passagem, o mandamento que vai nos retirar da nossa relação com Deus e nos introduzir na nossa relação com os nossos irmãos, o que é? A nossa experiência com os nossos pais. Este é o 4º mandamento. Amar, honrar e mãe. Mas antes da gente começar, propriamente o 4º mandamento, eu gostaria de lembrar a vocês essa dimensão. São João vai dizer para nós que ninguém pode amar a Deus que não vê, se não ama o irmão a quem vê. Como que eu vou amar a Deus se eu não amo meus pais? Como eu vou amar a Deus se eu não amo o meu irmão? E aí, o amar o meu irmão tem um norte, tem uma linha. Quem ama o irmão não mata. Quem ama o irmão não usa do irmão como um objeto sexual, um objeto de prazer, alguém que é descartável. Quando eu amo a Deus, eu então não vou roubar, não vou levantar falso testemunho, não vou cobiçar as coisas que o próximo tem, nem a mulher do próximo, nem o homem da próxima. Percebe? Então, essa grande dimensão agora, quando a gente sai do campo, vamos dizer assim, divino, e entramos no campo humano, essa divindade se liga à humanidade através do 4º mandamento. Através de de pessoas humanas com uma missão divina, a mesma missão do Senhor, doador da vida. Então, para amar a Deus, eu preciso amar a quem eu vejo. E a primeira palavra, pós as palavras dirigidas a Deus, está nessa pessoa humana chamada pai e mãe. Deus quer ser amado por mim e por você, quando nós temos também a capacidade de amar nossos pais. E preste atenção, eu vou falar isso mais para frente, talvez não hoje, mas num outro dia. Amor não é sentimento. Eu posso amar os meus pais e não gostar. Percebe a sutileza da diferença? Eu posso não gostar do meu pai. Eu posso não gostar da minha mãe. Por N motivos. Tem me abandonado, foram pessoas ruins para mim, né? Com todas as histórias e mazelas, eu não preciso gostar, mas eu tenho que amar. Amar é diferente de gostar. Amar é diferente de gostar. Por isso agora nós vamos entrar nessa dinâmica de entender que se eu quero honrar Deus, eu preciso amar. Esse é o mandamento dele. João 13:38. Vamos olhar aí na Bíblia? João 13:34. Errei. É João 13:34. João 13:34.
Eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Que vocês se amem uns aos outros. Então, a medida do amor aqui, queridos, não sou eu, não é o meu amor, não é o seu amor. Não é este amor que está aí cantado em versos e prosas, nas músicas, nos pagodes, declamado nas poesias. A medida que eu preciso amar é a medida do amor do Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, diz o Senhor. Então, aqui a gente vai jogar por terra muito daquilo que a gente escuta dizendo aí. Qualquer forma de amor é válida. Não é válida. A forma de amor válida é o amor com que o Senhor nos amou. Esta é a forma válida de amar. Deixo claro que isso é para mim. Para mim que amo, para mim que sigo a Cristo, para mim que estou nessa dimensão do amor. Esta é a forma válida. Eu não posso obrigar o outro a amar. Eu não posso obrigar o outro a ter como parâmetros o amor de Cristo. Mas eu que fiz a minha opção para seguir, eu que fiz a minha opção de aliança com Ele, então eu não posso amar do meu jeito, amar com as minhas, entre aspas, orientado pelas minhas limitações, pelas minhas relações afetivas, muitas das vezes frustrantes, desgastantes e que me machucaram. Eu preciso amar como Jesus amou. Vamos olhar também no Evangelho de Marcos. Volta aí umas páginas para trás. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. De 29 a 31. Marcos 12, 29 a 31. Olha aqui para você ver. Que coisa bonita. Jesus respondeu: o primeiro é: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Será que Jesus aqui pegou 10 mandamentos e transformou em 2? Não. Precisamos entender. Como eu disse no começo, os 10 mandamentos se referem, primeiro, os 3 primeiros, à pessoa de Deus, e do 4º ao 10º, ao outro. Não a Deus, mas ao ser humano. Por isso Jesus, didaticamente, ele nos ensina isso. A primazia do nosso amor é para Deus. A primazia do nosso amor é para Deus. Deus tem que ter prioridade do nosso amor. Deus deseja a prioridade, a primazia. Eu posso amar meus pais, eu posso amar futebol, eu posso amar as pessoas e devo amá-las. Mas quando chega um momento em que eu tenho que fazer, entre aspas, uma escolha entre Deus e meus pais, entre Deus e o outro, a primazia é de Deus, a prioridade é de Deus. É igual, por exemplo, o banco, não é? A gente vai ao banco ou no supermercado, lá tem uma caixa, um caixa, que em cima dele tem uma plaquinha assim: prioritário.
Ou às vezes tem assim, exclusivo. Quando está escrito exclusivo, que aquele caixa é somente para o idoso. Ele está vazio e os outros estão cheios. Eu não posso ir nele. Por quê? Porque ele é exclusivo. Quando tem prioritário, significa o quê? Se não tiver nenhum idoso, aquele outro caixa pode atender as demais pessoas. Não é assim? Deus não quer um amor exclusivo. Não quer meu amor exclusivo. Ele quer o meu amor de prioridade. Ele é o prioritário. O dia que eu tiver que escolher entre uma realidade humana, entre pessoas humanas e Deus, qual que é a minha escolha? Deus. Como diz a Sagrada Escritura, que agora eu não me lembro a citação bíblica, se você souber, você põe aí para mim que eu falo, porque agora eu não me lembro, quando diz assim: importa antes agradar a Deus do que aos homens. Deus tem que ter a prioridade. Por isso, Jesus ensina, escuta Israel, amar a Deus é primeiro, depois ao próximo. Ao próximo. Mas nós não conseguimos amar a Deus se não amamos o próximo. Agora, quando Jesus ensina isso, ele está dizendo que o ser humano, as realidades humanas, não pode ocupar o lugar de Deus. Porque senão nós vamos cair no pecado da idolatria. Da idolatria. Onde nós vamos colocar uma criatura no lugar divino. A citação que eu coloquei, meu contra-regra aqui, gente, é nota 10. É Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E nós vamos aprender isso nesse mandamento. Quando os meus pais me incentivam, quando os meus pais me apontam um caminho de desobediência a Deus, eu posso e devo desobedecê-los. Entendeu? Quando meu pai e minha mãe me põem num caminho que vai me levar à desobediência a Deus, eu tenho o dever e o direito de não obedecê-los. Vocês estão entendendo a dinâmica? Então nós vamos agora começar do quarto mandamento, hoje especificamente com honrar pai e mãe, a entender essa dinâmica de Deus. E a importância que essas duas pessoas têm em nossas vidas. A importância do pai e da mãe. Aqui não é pai de sentimento e nem mãe de sentimento, de consideração. Biblicamente falando, pai e mãe são aqueles que nos geraram. Aqueles que nos geraram. É uma realidade, às vezes, neste mundo, né, feito de muitas experiências, que os nossos pais biológicos são um zero à esquerda, a gente compreende tudo isso. Mas a realidade, e nós vamos entender daqui a pouco porque, se dirige a essas pessoas que nos deram a vida. Que foram geradores da nossa vida. Hoje a gente escuta muito falando assim, pai não é quem gera, é quem cria. Tudo bem, eu posso ter consideração, mas a realidade, e nós vamos entender daqui a pouco, é esta. É aquele que gerou, que é pai e mãe. Um pai pode não ter paternidade, uma mãe pode não ter maternidade, mas nem por isso deixa de ser pai ou de ser mãe. Por quê? A nossa genética, o nosso DNA pertence a eles e não das pessoas que nós consideramos como pai ou mãe. Toda a carga genética, toda a carga emocional e espiritual vem destes que foram os doadores das nossas células.
se eu não me engano, dos nossos cromossomas, né? Os 26 cromossomas ou 23 dos nossos pais, agora eu não lembro, são 23. E os da minha mãe, então é esses que me definem. A cor da minha pele, minha estatura, minhas propensões a doenças, até essas realidades. Os 23 cromossomos do meu pai com os 23 da minha mãe. O que me define não é aquela pessoa que eu tenho como referência de pai ou como referência de mãe, que eu considero como pai e mãe porque me criou. Eles não têm essa influência no âmago, no ser, na essência da minha história. Então vamos pegar aí o livro do Êxodo. Livro do Êxodo. Vamos ver se você sabe qual é o capítulo do livro do Êxodo onde estão os mandamentos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual é o capítulo do livro do... Olha, já é o 10º encontro e a 10ª vez que toda abertura eu falo do mesmo livro. Qual é o capítulo do livro do Êxodo onde estão os mandamentos? Meu coração dói, dói, dói. Êxodo, capítulo... Até agora ninguém respondeu. Estou arrasado. Pensei que todo mundo ia falar assim, ó. É o livro do Êxodo, capítulo 20. Agora apareceu lá, ó. Capítulo 20. Versículo... Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Versículo 12. Honra seu pai e sua mãe. Desse modo você prolongará a vida na terra que Javé, seu Deus, lhe dá. Então esse é o texto de Êxodo. Vamos agora ao texto de Deuteronômio. Bota o dedo aí, não tira o Êxodo daí não. Vamos no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. 5:16. Deuteronômio 5:16. Honre seu pai e sua mãe, como Javé, o seu Deus, lhe mandou, para que sua vida se prolongue e tudo corra bem para você no solo que Javé, o seu Deus, agora lhe dá. Então, quando a gente pega o texto do Êxodo com o texto do Deuteronômio, nós vamos perceber uma grande semelhança. Todos dois falam que se eu honrar meu pai e minha mãe, eu vou prolongar a vida. Eu vou prolongar a vida. Aonde? Deuteronômio ainda acrescenta, além de eu prolongar a vida, tudo vai correr bem. Tudo vai correr bem. O que é esse prolongar a vida? O que é prolongar a vida? Vamos ver se você entende. Prolongar a vida. Significa que eu vou ter muitos anos? Vou viver muito tempo? Esse prolongar a vida, amado irmão, amada irmã, ele não é cronológico. Não é cronológico, não é tempo formado por segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Não é. Esse prolongar a vida, ele é kairótico. Kairótico. Ou seja, se eu honro o meu pai e a minha mãe, eu recebo uma graça tão grande de Deus, que até os pecados me são perdoados. Olha que coisa maravilhosa. Isso é prolongar a vida. A vida não é cronológica, biológica. A vida é estar na presença de Deus.
Eu gosto demais de um salmo que a gente canta, um dos salmos que a gente canta no dia de finados: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Quando nós honramos pai e mãe, nós prolongamos a nossa vida. Mas aonde? Na terra? Não. O texto diz: na terra que o Senhor teu Deus te dá. E qual é a terra que o Senhor Deus nos deu? A terra prometida. A terra prometida, a eternidade. Quem honra seu pai e sua mãe é preservado do pecado e vai estar na terra prometida, na eternidade. Eu vou pegar aqui uma citação, porque eu não ia entrar nesse assunto agora não, sabe? Mas eu entrei, então eu sei que Deus, na sua bondade, Ele quer dizer alguma coisa para alguém que talvez nem semana que vem vai estar presente. Mas vamos pegar o livro, só para vocês entenderem o que eu quero dizer neste momento. Eu quero que vocês peguem aí na Bíblia de vocês, deixa eu só achar a citação aqui, para que a gente possa entender. O livro de Eclesiástico, capítulo 3. Pega aí, Eclesiástico 3. Eu gosto de primeiro que você ache o livro, porque depois, quando eu falo toda a citação, uns acham e outros não acham, então fica difícil. Então vamos pegar Eclesiástico, capítulo 3. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo, né, a leitura, porque como eu não preparei, aí eu quero só me confirmar. Eclesiástico capítulo 3, versículo 3 e 4. Eclesiástico capítulo 3, versículo 3 e 4. Então preste atenção, antes de você pegar no texto. Se você achou aí, ótimo. Não lê não, preste atenção em mim aqui. Honrar pai e mãe, para que a sua vida se prolongue na terra que o Senhor teu Deus te dá. Prolongar a vida significa que nós estaremos na presença de Deus, na terra de Deus, no lugar de Deus. Não é prolongamento de anos, não é um prolongar cronológico, temporal, mas é de graça, é cairótico. E aí quando eu disse que prolongar a nossa vida na terra que o Senhor Deus nos dá, que é a eternidade, onde não existe o pecado, significa que, honrando pai e mãe, nós temos uma força a mais para vencer o pecado. Olha que legal. Gente, eu me encanto com isso. Ai, quisera eu que vocês estivessem também assim. Eu vibro quando a gente vai conseguindo fazer essa ligação, linkando as coisas. Olha o que diz aqui o 3. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3. Olha que bonito. Quem honra o próprio pai tem os pecados perdoados. E quem respeita sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Quem honra o próprio pai tem seus pecados perdoados. Esta é a grande bênção que está no mandamento. Justamente neste quarto mandamento, que faz a passagem do divino para o humano, os nossos pais. Por quê? Os nossos pais são aqueles que nos deram a vida. Eles foram os instrumentos da vida. Deus é o autor da vida. Por isso o link com a humanidade são aqueles que nos deram a vida. Que nos deram a vida, que geraram a nossa vida.
dos quais nós carregamos, eu carrego, como eu já disse, os cromossomos de meu pai e de minha mãe. Eu carrego em mim a história dos meus pais. Por mais que eu queira bani-los da minha vida, por mais que eu não os dê importância, por mais que eu prefiro não lembrar deles, é impossível, porque eu sou um prolongamento, uma continuidade do meu pai e da minha mãe. É como se fosse um reconhecimento, este honrar, é como se fosse um reconhecimento àquele que por si só me concedeu a vida. E é este o sentido da palavra honrar em hebraico. Em hebraico honrar significa dar consistência àquilo que é. Quando eu honro a Deus, significa que eu reconheço que Deus é Deus, ponto final. Agora, se Ele é bom, se Ele é justo, se Ele é amor, é outros 500. Honrar pai e mãe significa reconhecê-los como aqueles que foram instrumentos para que eu pudesse existir. Para que eu pudesse existir. Eu existo única e exclusivamente em função deles, porque eles foram os doadores da vida para mim. Assim como o nosso Deus é o Deus da vida, por isso este mandamento é um mandamento que linka o divino, que nos faz, vamos dizer assim, transitar entre o divino e o humano e divino. E este que nos liga à divindade, à humanidade, são os nossos pais, que nos deram a vida. Porque se nós não tivéssemos os pais que nos deram a vida, nós não iríamos existir. Ou seja, nós não teríamos vida. E se eu não tenho vida, eu não posso amar. Eu não posso ser. Compreende? Por isso a grandeza deste mandamento. Honrar é reconhecer. É reconhecimento. É meu pai, ponto final. É minha mãe, ponto final. Nada me impede de ter consideração a pessoas que exerceram a paternidade e a maternidade. Vou dar um exemplo. Eu sou padre. Eu não tenho filhos. Eu não gerei filhos. Até onde eu sei, e posso testemunhar, eu tenho 50 anos, não existe ninguém que tenha os meus cromossomos. Eu não gerei uma vida. Portanto, eu não sou pai. Mas eu tenho uma paternidade. Eu tenho uma paternidade. E eu tenho muitas pessoas que olham para a minha pessoa, que não gerei filhos e não tenho filhos, mas reconhecem na minha pessoa uma paternidade e me consideram como pai. E tem amor, carinho e respeito pela minha paternidade, apesar de não ser pai. E assim a gente também pode ter carinho e respeito pela paternidade que alguém assumiu em nossas vidas, pela maternidade que alguém assumiu em nossas vidas. Podemos considerar, podemos chamar de pai e mãe, sem problema nenhum. Mas o que eu carrego em mim, o que estão aqui nas minhas células, no meu DNA, na minha história, na minha vida, são a história do meu pai biológico e da minha mãe biológica.
doadores da vida, porque se não fosse eles, eu não existiria. Eu não existiria. Por isso, é este mandamento que vai nos fazer a transição do divino para o humano e para tudo que vai vir agora daqui para frente dos mandamentos. Honrar pai e mãe significa que nós precisamos, de fato, reconhecê-los neste papel. Volto a frisar, e quero que você entenda, ser pai e ser mãe não significa que o pai tenha paternidade e nem que a mãe tenha maternidade. O fato de ser pai não garante ao meu pai, ao seu pai, a paternidade, o exercício da paternidade, o cuidado paternal, e nem a mãe o cuidado maternal, o exercício da maternidade. Portanto, o mandamento vai me ensinar que eu não posso esconder-me atrás que não foi um pai bom, não foi uma mãe boa, não foi um pai presente, não foi uma mãe presente, foi um pai que tentou me matar, uma mãe que tentou me matar. Não importa, é pai e mãe, por mim deve ser honrado, porque em si eles têm uma grandeza, porque foram a forma pela qual eu existo. E eu carrego, aceitando ou não, eu carrego parte do meu pai, parte da minha mãe. Eu sou a mistura do meu pai e da minha mãe. Isso é perceptível. Uns às vezes parecem fisicamente com o pai, mas tem o quê? A forma de ser da mãe. Ou parece com a mãe, mas é o pai lavado. Não é assim? E mesmo que eu seja criado por outras pessoas, que eu considero pai e mãe, essa essência, ela não é mudada. Eu posso até assumir características, porque convivi com aquela pessoa, não é verdade? Convivi com aquela pessoa, posso até assumir características dela. E devo ser grato a elas. E devo ser grato a elas. Uma gratidão grandiosa, mas essa gratidão àqueles que nos criaram não pode tirar-me o dever divino de honrar meu pai e minha mãe. Honrar meu pai e minha mãe. Este é o grande mandamento. Essa é a grande vocação. Honrar significa para nós que nós precisamos tratar os nossos pais e dar a eles dignidade, cuidado. Precisamos, de fato, suprir todas as suas necessidades básicas, não abandoná-los, visitá-los, cuidar. Isto é amar. Volto a dizer, eu não preciso gostar do meu pai. Eu não preciso gostar da minha mãe. Mas eu tenho que amar. Amar. E aqui está a grande dimensão da nossa libertação. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que hoje foi muita informação, não foi? Foi muita assim, coisa que trouxe ou que abriu um novo horizonte para a gente. Mas, semana que vem, eu vou continuar falando sobre honrar pai e mãe. O que é honrar? Quero dar testemunho para vocês de vida, mostrar para vocês realidades. Perceber que este mandamento, ele é muito mais amplo do que respeitar, obedecer e etc. e tal. Semana que vem, nós vamos continuar.
Quero que você, de posse aí do Catecismo da Igreja Católica, o nosso exercício hoje é o número 2196 do Catecismo da Igreja Católica, é o 2196 até o 22. É um pouquinho disso que nós falamos aqui agora para você. Tá bom? É este o caminho que a gente vai fazer. Estamos aí para continuar essa caminhada. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se torna praticante. Por isso essa catequese tem por objetivo nos fazer um bar mitzvah. Hoje uma pessoa me mandou, manda até um abraço carinhoso para você, uma pessoa me mandou um WhatsApp perguntando o que significa bar mitzvah. Bar mitzvah é uma palavra que significa filho do mandamento. E é isso que nós estamos fazendo nesta catequese. Nós estamos procurando entender os mandamentos para que de fato nós nos tornemos filhos do mandamento. Filhos do mandamento. Como um filho tem a característica. Entendendo os mandamentos, nós vamos ter as características deste mandamento. E tendo as características do mandamento, nós vamos Deus. Feliz o homem que ama e segue os seus. Vamos ouvir essa música, que eu quero orar por você, te abençoar, para que a gente possa terminar este nosso encontro. Feliz o homem que ama. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor. Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou. Terá recompensa no reino do céu, porque é muito amor. Eu ouvi você cantando aí. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor. Deus mesmo é seu alimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Quero em primeiro lugar agradecê-lo pela oportunidade dada a mim e a tantos destes meus irmãos que agora se unem a mim nessa catequese sobre os mandamentos. Feliz o homem que ama o Senhor e guarda os seus mandamentos. Nós queremos ser felizes, queremos guardar os seus mandamentos, mas para guardá-los, Senhor, precisamos conhecê-los. E para isso estamos aqui, nessa catequese todas as terças-feiras. Nós pedimos, Senhor, neste momento, que a tua bênção, a tua graça, o teu Espírito, possa alcançar cada uma dessas pessoas que hoje se uniram a nós nesta catequese. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa conceder-lhes a graça de entender a profundidade, a largueza das palavras que o Senhor nos dirige, palavras que vão nos garantir a libertação da escravidão, palavras que vão nos garantir uma vida de intimidade contigo. Por isso, Senhor, eu peço, abençoa esses meus irmãos, abençoa estas vidas, para que estes mandamentos não estejam simplesmente gravados num azulejo ou escritos num papel, mas eles estejam gravados pelo teu dedo, o Espírito Santo,
em nossos corações, em nosso coração de carne, para que nós possamos vivê-los e, vivendo-os, possuir a terra prometida. Eu quero neste momento, Senhor, abençoar este meu irmão e essa minha irmã que se une a nós nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você me permitir entrar na sua casa. Você não sabe o quanto eu sou grato por você me dar a oportunidade de partilhar com você. E me permita dizer o que eu vou dizer agora. Você me dá a oportunidade de exercer a minha paternidade na sua vida. Muito obrigado. Beijo do padre mais lindo do São Geraldo. E não se esqueça, amanhã Deus tem um presente para você, no nosso segundo dia do Seminário de Vida no Espírito. Uma mensagem belíssima que tenho certeza absoluta que foi a mensagem que transformou a minha vida e vai transformar a sua. Amanhã eu quero te ver às 19h30 com a sua Bíblia na mão para que a palavra de Deus esteja no seu coração. Tchau. Mais uma vez, sinta-se beijado. Muito obrigado. Tchau. Até amanhã.